Olá, nós queremos cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para transmitirmos a primeira parte da Escola Bíblica Dominical, conforme temos feito por orientação do Senhor todos os domingos neste horário. E hoje nós iremos iniciar aqui uma complementação do nosso assunto, nosso tema que temos abordado relacionado à ampliação do alcance do mistério no Evangelho de Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus. De maneira que nós agora vamos, nesta escola bíblica de hoje, fazer uma abordagem mais exclusiva com relação ao assunto lá do Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 1 a 12, que nós tivemos na escola bíblica anterior, duas perguntas relacionadas a este assunto, e agora a nossa escola bíblica estará toda voltada para a ampliação deste assunto, para descobrirmos aqui, mais uma vez, o mistério do Evangelho de Cristo. E nós vamos então agora à nossa primeira pergunta, que é um número pequeno de perguntas, são duas perguntas dirigidas a todos e uma pergunta dirigida a crianças, intermediários e adolescentes. E a nossa primeira pergunta, dirigida a todos, nós vamos fazê-la a seguinte. Então a pergunta diz assim: nas diversas expressões, figuras e momentos identificados no Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 a 12, são destacados diversos mistérios. Analise cada um desses destaques encontrados até o verso 6, que se referem profeticamente a cada um deles, sendo o primeiro bodas, o segundo terceiro dia, o terceiro Caná da Galileia, o quarto mãe de Jesus, o quinto convite aos discípulos e o sexto faltou o vinho. Então nós vamos dirigir essa primeira pergunta inicialmente ao nosso irmão Eugênio. O irmão Eugênio é da nossa igreja em Guarapari, aqui no estado do Espírito Santo. Eugênio, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta número 1 da Escola Bíblica Dominical, do dia 6 de 2 de 2022, o item 3 fala Caná da Galileia. Ali Jesus fez seu primeiro milagre transformando água em vinho. Os gentios, o povo gentílico, viu isso e se maravilhou, e glorificou a Deus, e aceitou, e viu uma operação de Deus gloriosa, viu um milagre na verdade. E ao ver esse milagre, Jesus declarou, ele disse assim, lá em Isaías 65, verso 1, fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que se não chama pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Então hoje, a igreja gentílica, que somos nós, temos a bênção do Espírito Santo governando e aperfeiçoando para a eternidade. Glória a Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, Eugênio. Muito bem citado o texto de Isaías 65, verso 1, né? Um povo que não chama pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Muito bem colocado na sua resposta do item 3 da primeira pergunta. Existem os outros itens que nós vamos ouvir agora, respostas a partir da nossa próxima direção agora da nossa pergunta. Nós vamos dirigir também essa pergunta a outro grupo de irmãos que vai responder essa primeira pergunta. E esse grupo agora é um pastor e um grupo de senhoras. Trata-se ali do nosso companheiro, o pastor Márcio Canamura, da nossa igreja ali em Londrina, no estado do Paraná, com um grupo de irmãs da igreja de senhoras que vão responder aqui a pergunta. Pastor Márcio Canamura, a paz do Senhor Jesus. Analise os destaques encontrados em João, capítulo 2, até verso 6, de João 6, que se refere profeticamente a cada um deles. Bodas, união de Cristo e a igreja. Terceiro dia, Morte e ressurreição. Caná da Galileia, Igreja gentílica. Mãe de Jesus, Igreja infiel. Convite aos discípulos, Chamada para a salvação. faltou vinho, A ausência do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, pastor Márcio. Que maravilha, né? Um excelente entrosamento entre o pastor
e as irmãs, as senhoras da igreja. Respostas muito bem colocadas pelas irmãs a cada pergunta feita pelo pastor. Glória a Deus, que maravilha. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa igreja aí em Londrina, essa cidade onde nós temos várias igrejas da obra numa mesma cidade e glorificamos muito ao Senhor por isso. Glória a Deus. Nós temos também, irmãos, uma frase que foi postada no nosso portal. Essa frase está relacionada com a primeira pergunta. E é uma frase que vem de lá da Costa Rica. Costa Rica é na América Central. Esta frase foi escrita e postada no nosso portal pelo nosso irmão Luiz Gabriel Nunes. E ele é dali da nossa igreja em Costa Rica. E ele escreveu dizendo o seguinte, ele disse assim: Caná de Galileia está relacionada com a salvação dos gentios, ou seja, outros povos. E o terceiro dia, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus, se abriu para todos o período da graça. Se abriu o período da graça para todos. Muito bem colocado essa frase, escrita e postada no nosso portal pelo nosso irmão Luiz Gabriel Nunes, da nossa igreja em Costa Rica, lá na América Central. Muito obrigado, que Deus possa abençoar muito grande a igreja, a nossa igreja aí em Costa Rica. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos então agora para a nossa segunda pergunta, que é a pergunta dirigida ainda para todos responderem. E essa segunda pergunta, ela diz assim: onde está o contexto do texto mencionado no Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 a 12? Esta pergunta, número 2, nós vamos dirigi-la primeiramente à nossa irmã Luana. Ela é da classe de adolescentes lá da nossa igreja de Caxias do Sul. E ela vai responder numa reunião via Zoom, onde ali a professora Margarete vai fazer a pergunta, né? vai fazer a colocação da apresentação dos adolescentes, e depois a professora Maristela vai perguntar e a Luana vai responder. Luana, então responda sim, viu? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui com a classe dos adolescentes da igreja de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, para responder a pergunta número 2. A paz do Senhor Jesus. Pergunta de número 2. Onde está o contexto do texto mencionado de João, capítulo 2, versículo 1 a 12? Resposta: em toda a Bíblia, está dentro de toda a revelação da igreja, todo o mistério do Espírito Santo, todo o projeto de salvação. A paz do Senhor Jesus. Amém, Luana, a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, muito bem respondido aí a pergunta que lhe foi formulada, né, pela professora Maristela, e juntamente com os demais irmãos, né, um adolescente participando da nossa Escola Bíblica Dominical, lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E respondeu muito bem a pergunta, e eu quero também cumprimentar as professoras, né, e os demais irmãos que fizeram parte desta reunião, na qual a irmã Luana, adolescente, pôde dar a resposta ali. Muito obrigado pela participação e essa reunião maravilhosa de adolescentes na nossa igreja de Caxias do Sul, que, por sinal, tem sido uma igreja muito assídua na participação da Escola Bíblica Dominical, aqui enviando contribuições. Glória a Deus. Agora eu vou dirigir também a mesma pergunta a outro estado. Agora vai para o estado de São Paulo. A nossa igreja lá em Santos, na Orla Marítima de São Paulo, Santos. E quem vai responder agora é um diácono. O diácono é o Gabriel. E o Gabriel vai responder essa segunda pergunta. Gabriel, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Meus amados irmãos, está em toda a Bíblia. Está todo o projeto de salvação, aquilo que é a revelação do Senhor sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem nos mostrado nessa obra é algo extraordinário. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Gabriel. A paz do Senhor Jesus para você também. Você respondeu muito bem a última pergunta, né, na sua expressão, última pergunta da Escola Bíblica, né, que foi dirigida a todos, ou seja, a pergunta número 2. E é realmente algo extraordinário, né, aquilo que o Senhor mostra ou que o Senhor tem mostrado na obra do Senhor. Muito bem, eu concordo plenamente com a sua expressão nesse sentido. Obrigado pela sua participação, Gabriel, diácono. Deus abençoe seu diaconato. E a nossa igreja aí em Santos, né, no estado de São Paulo. Glória a Deus.
Sim, irmão, nós temos também para essa pergunta 2 uma contribuição que foi enviada para o nosso portal, e essa contribuição foi através de uma frase escrita pelo nosso irmão lá do estado do Amazonas, que é o nosso irmão Cleiton de Souza Cardoso. Ele é da igreja lá na cidade de Presidente Figueiredo. E ele escreveu uma coisa maravilhosa sobre esta segunda pergunta. Ele escreveu dizendo assim: o contexto, assim como o mistério, está em toda a palavra. De Gênesis ao Apocalipse, tudo nos revela a Trindade, a operação do Pai, através do Espírito Santo, por meio do sacrifício de seu Filho. Muito bem colocada essa frase, bem completa, colocando ali aquele texto, né, das bodas de Caná da Galileia no contexto de toda a palavra. Muito bem colocada essa frase pelo nosso irmão lá do estado do Amazonas, a nossa igreja ali em Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos agora à nossa última pergunta, que é a pergunta número 3, e que, por sinal, é dirigida a crianças, intermediários e adolescentes. E a nossa pergunta número 3, que aliás foi a pergunta que nós tivemos a maior parte da participação de envio de vídeos, foi da pergunta número 3. Algumas centenas de vídeos chegaram e, naturalmente, nós, infelizmente, não podemos apresentar todos eles. Mas vamos, então, agora fazer a pergunta e vamos obter algumas respostas aqui. A pergunta diz assim, vamos ler. Qual a importância profética da presença de Jesus na festa das bodas de Caná da Galileia? Então agora quem vai nos dar essa resposta, primeiramente, vai ser lá do estado do Amazonas, o nosso irmão David. O David é uma criança, ele é da classe de crianças de uma das nossas igrejas em Manaus. Ô David, a paz do Senhor Jesus para você, faça agora a sua saudação do seu modo, viu? Saudando toda a igreja, viu? Muito bom, glória a Deus. Pai, Senhor Jesus de igreja. David, qual a importância profética da presença de Jesus na festa das bodas em Caná da Galileia? Jesus transformou a água em vinho. Amém. Amém, David. Gostei muito da sua maneira de dirigir a sua saudação para a igreja. Glória a Deus. Esta foi realmente a importância profética da presença de Jesus ali na festa em Caná da Galileia. Foi a maneira como ele foi ali para transformar água em vinho. Muito bem respondida a sua pergunta. Eu vou dirigir agora esta pergunta também a outra criança, agora da classe de intermediários, e é lá do estado da Bahia. E quem vai responder agora é o Gabriel. O Gabriel, ele é da nossa igreja lá em Alagoinha, lá no estado da Bahia, e ele vai nos dar a resposta ali, respondendo aquilo que a professora vai perguntar a ele. Então ela vai perguntar e o Gabriel vai responder. Amém, Gabriel? A paz do Senhor para você. Gabriel, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Qual a importância da presença de Jesus na festa das bodas de Caná da Galileia? Senhor Jesus transformou a água em vinho e nos trouxe a alegria do Espírito Santo. A paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Gabriel. Maravilha, não é? Jesus trouxe a alegria do Espírito Santo com a sua presença nas bodas de Caná da Galileia. Que maravilha, glória a Deus. Eu quero cumprimentar também com a paz do Senhor a professora que lhe fez a pergunta e você respondeu dando essa complementação muito boa. Você não somente disse que Jesus transformou a água em vinho, mas ele trouxe a alegria do Espírito Santo. Que colocação muito boa para uma criança da classe de intermediários. Glória a Deus. Vamos então agora dirigir a pergunta agora a uma terceira pessoa, né? São 3 respostas, 3 vídeos, né? E agora lá no estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais, na cidade de Governador Valadares. Ali agora quem vai responder é a Débora. E a Débora faz parte da classe de crianças de uma das nossas igrejas ali em Governador Valadares. Débora, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Transformou a água em vinho. Jesus encheu os corações da alegria do Espírito Santo. Amém.
Amém, Débora? Muito boa a sua resposta, porque assim como as talhas, estavam cheias do vinho, também os nossos corações estão cheios da alegria do Espírito Santo. Que maravilha a maneira como não somente a Débora, mas também o Gabriel e também o David puderam responder à pergunta, acrescentando alguns detalhes muito interessantes de aplicação profética na resposta da pergunta. Muito bem respondido, tanto o David, quanto o Gabriel, quanto também a Débora. E, naturalmente, tantas outras respostas que também foram examinadas, podemos ver ali como as crianças, intermediários e também adolescentes estão respondendo às perguntas de uma forma assim ampla, completa, acrescentando aspectos de ensino, de revelações. Isso é maravilhoso nas nossas crianças, intermediários e adolescentes. Agora vamos então para outra frase, a terceira frase relacionada a essa terceira pergunta. Essa frase vem do estado de São Paulo, ela foi postada no nosso portal e ela foi escrita pela irmã Sônia Mayumi Kingspiegel. Ela escreveu ali, ela pertence à igreja de Aclimação, no estado de São Paulo, e a irmã escreveu o seguinte, ela escreveu assim: nunca faltará o vinho, entre parênteses, a alegria do Espírito Santo, no casamento onde Jesus é convidado. Na eternidade haverá alegria sem fim para a igreja. E a irmã citou João capítulo 16, verso 22, onde ali o Senhor Jesus disse que a nossa alegria ninguém vô-la tirará. Foi a expressão do Senhor Jesus falando sobre essa alegria eterna do vinho, a alegria da festa eterna, das bodas eternas do Cordeiro, e a igreja irá participar com o Senhor Jesus. Muito bem colocado na frase escrita pela irmã Sônia, lá da igreja de Aclimação, no estado de São Paulo. Glória a Deus, que maravilha. Amém, irmãos? Chegamos assim ao final da nossa apresentação de hoje. Foram apenas 3 perguntas, mas nós tivemos aqui um total de 7 respostas para as 3 perguntas. E queremos dizer para os irmãos que alguns vídeos são apresentados também na programação do meio-dia, das 12 horas, E à tarde, às 15 horas, também outras respostas são dadas na programação das 15 horas, respostas de vídeos que são publicados na Escola Bíblica Dominical. Além do fato de que no nosso site os irmãos podem encontrar ali o seu vídeo publicado ali também, para ter acesso, saber que nós realmente recebemos e demos atenção especial para os vídeos que foram enviados. Glória a Deus. Assim então, antes de encerrar, eu quero fazer uma recomendação agora, que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você continue conosco no nosso canal do YouTube para participar da nossa Escola Bíblica Dominical, onde você vai receber ali o conteúdo doutrinário da nossa Escola Bíblica. Então, até lá, até daqui a pouco, que Deus a todos abençoe.